Boa tarde, colegas, conselheiros, Boa tarde. Presidente. Boa tarde, conselheiros, presidente. colegas, servidores, demais presentes a esta sessão. Conselheiros, podemos dar início à sessão? Todos estão? Vamos, então, dar início à sessão de número 28 de 2024, com apreciação das minutas das atas de número 25 e 26 de 2024. Pergunto se algum colega tem algum ajuste a fazer, algum acréscimo. Eu já revisei, passei para a secretaria, e podemos também, se tiver algum outro ponto adicional para correção. Da minha parte, está aprovado. Aprovado, presidente. Obrigada. Só um minutinho, vou pegar um pouco de água aqui. Vamos passar, então, as nossas matérias. Hoje, temos análise do processo 233-3900-22-3, que trata do pedido de reconsideração da concessionária Rota de Santa Maria à resolução decisória 747 de 2024, relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro da concessão. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk, lembrando que nos pedidos de reconsideração que decorrem do exame originário da GERGS, Conselho Superior, não há conselheiro revisor. Conselheiro Marcelo, o senhor tem a palavra. Obrigado, conselheira presidente. Novamente, minha saudação, uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui, demais conselheiros, diretores, servidores aqui da GERGS, pessoal das concessionárias, usuários, todos que estão aqui acompanhando, o Poder Concedente também. Então, vamos lá. Passar a leitura. Conselheiro, desculpe, eu não sei se para todos está, mas aqui o som está um pouquinho baixo. Vamos ver de novo. Agora melhorou. Aqui. Tá, eu ajeitei, acho que era a posição do microfone. Isso. Aqui que não estava bem certa. Tá, perfeito. Então, vamos lá. 1. Do relatório. O processo trata de pedido de reconsideração da concessionária Rota de Santa Maria S.A. Não, o Rafael tá aqui. Alguém está com o microfone aberto, por favor, solicito que fechem, tá? Então, pedido de reconsideração da concessionária Rota de Santa Maria à resolução decisória 747/2024, relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, devido a alterações nas condições do sistema rodoviário antes da data da assunção. A decisão proferida estabeleceu, dentre outros encaminhamentos, abre aspas, artigo 1º, dar provimento ao pedido de composição do equilíbrio econômico-financeiro apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria S.A., relativo a alterações nas condições do sistema rodoviário entre a data da entrega da proposta de concorrência e a data de assunção da concessão. Artigo 2º, considerar o valor apurado de R$ 45.534.318,27 no cálculo da próxima revisão tarifária ordinária para o reequilíbrio do contrato e seus efeitos através do fluxo de caixa marginal. Fecha aspas. Mediante o ofício RSM número 200/2024 PCJUR, a concessionária tempestivamente protocolou pedido de reconsideração, dispondo especificamente a respeito do quantum a ser reequilibrado. Em síntese, apresenta os seguintes fundamentos. 1. Síntese fática. Quanto ao artigo 2º da Resolução Decisória 747/2024, extrai-se que esse acolheu o quantum proposto pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha, SERG, por meio da informação 051/2024, CEPAR DFCR da CEPAR. Ocorre que o parecer da CEPAR excluiu do orçamento as parcelas relacionadas aos custos incorridos dos componentes de 1. Administração local, 2. Canteiro de obras, mobilização e desmobilização e 3. Tipo do ligante asfáltico, totalizando um desconto de R$ 9.899.913,71 em relação ao valor pleiteado pela concessionária. 2. Das razões para a reforma. 1. Da formação do custo de construção. O custo de uma obra vai muito além do custo dos materiais e mão de obra incorridos nessa atividade.
É fundamental considerar não apenas estes, mas também os custos com os componentes da administração local, mobilização, desmobilização e o canteiro central. Esses três componentes representam uma parte significativa do custo da construção. Ignorar ou subestimar esses custos pode levar a orçamentos imprecisos e ao fracasso de um projeto. Executar uma obra sem adequada previsão dessas rubricas de custos é inviável. E o parecer da CEPAR, informação número 051/2024, CEPAR-DFCR da CEPAR, incorreu em grave erro conceitual ao propor a exclusão dessas rubricas sob o fundamento de que, ao tempo da execução desses serviços, a concessionária já contava com estrutura mobilizada, partindo, pois, da premissa de que, pouco importa o tamanho e a quantidade das atividades, não haveria alteração na mobilização, desmobilização, administração local e canteiro necessários para esses. É essencial incorporar essas rubricas no custo da construção, pois essas, obviamente, foram impactadas quando, no primeiro trimestre dos trabalhos iniciais, a concessionária se viu forçada a ampliar de forma considerável as frentes de trabalho, ampliando as equipes mobilizadas e todo o restante da estrutura necessária para fazer frente aos trabalhos acrescidos. Ora, não há dúvida disso. A necessidade de intervenções adicionais em escala considerável restou incontroversa no pleito e em sua instrução. Por trás de uma equipe de conservação existem os inquestionáveis custos de mobilização, desmobilização, administração e canteiro a essas vinculados. O sistema de custos do ciclo DENIT, assim como qualquer outro sistema de custos de obra vigente no Brasil, contém de maneira muito clara as três componentes: administração local, mobilização, desmobilização e canteiro central na formação do preço construção. No caso objeto de análise, excluir do custo da construção as três componentes, administração local, mobilização, desmobilização e canteiro central, significa não indenizar adequadamente o serviço objeto de análise, mantendo ainda parte do desequilíbrio presente e sem tratamento. 2. A administração local. A CEPAR buscou afirmar que a concessionária já estava mobilizada e permanece mobilizada desde os trabalhos iniciais até o final das obras de restauração. Ocorre que nunca a existência de uma administração local vinculada a um determinado escopo poderia suprir um acréscimo de escopo. Pelo contrário, a parcela de administração local deve ser proporcional à obra adicional incorrida pela concessionária. Apresenta-se no anexo 1, nota técnica formulado pelo IDEAC, Instituto para o Desenvolvimento da Engenharia Aplicada a Controvérsias. No parecer, após analisados os conceitos, conclui-se que a administração local é sempre proporcional à quantidade de serviços executados. Veja, se houver aumento dos serviços a serem executados na obra e, consequentemente, dos quantitativos de materiais, equipamentos e serviços, a administração local será proporcionalmente maior. Destaca-se que as obras de pavimento nas fases de trabalhos iniciais e recuperação da rodovia não podem ser entendidas como uma frente de obra única, mas sim como múltiplas frentes, cada uma com sua estrutura própria de apoio e compreendendo custos como veículos, maquinários, despesas administrativas, vigilância, aluguéis, etc. Nos 2 primeiros anos de concessão, é indiscutível que a concessionária teve que realizar um volume de intervenções em pavimento muito superior ao previsto inicialmente, devido à necessidade de refazer as obras executadas pela antiga administradora do trecho. Isso levou à necessidade de uma estrutura administrativa mais ampla, maior número de frentes de obra e maior tempo de permanência das frentes de obra inicialmente previstas. Certamente, a mobilização para os trabalhos iniciais puramente necessária frente ao escopo inicial teria sido consideravelmente inferior à que foi necessária para, além desse escopo inicial, dar cabo de remover as intervenções mal sucedidas do sistema viário e recompô-lo. 3. Canteiro de obras, mobilização e desmobilização. Veja que o dimensionamento dos canteiros de obras é exclusivo para cada obra, em função de fatores como extensão física da obra, duração, número de funcionários, entre outros. Não obstante, para que se execute um serviço em uma determinada frente de obra, é necessário transportar os recursos até o local, mobilizar. E após o término da obra, naturalmente esses recursos devem retornar, desmobilizar. Isso se aplica a cada frente de obra. Novamente, tendo em vista que nos primeiros 2 anos da concessão foi necessário realizar pela concessionária o volume de obras muito superior ao inicialmente previsto, é natural que isso tenha demandado uma alteração do planejamento da obra que implicou em aumento no número de trabalhadores atuando, aumento no número de frentes de obra, aumento na duração dessas obras, etc. Essas alterações obrigatoriamente levaram à necessidade de estrutura adicional de canteiro de obras, bem como sua mobilização e desmobilização, portanto, deve ser objeto do orçamento. Deve-se considerar que a obra
de recuperação do pavimento em 204,51 km de extensão é feita em múltiplas frentes, com diferentes canteiros de apoio, que devem ser construídos e mantidos ao longo da execução das obras. Inclusive, no parecer elaborado pelo IDEAC, acima mencionado, conclui-se que, em outras palavras, se existe aumento do escopo por meio de aditamento, aumentam também os custos de administração local, mobilização, desmobilização e canteiro de obras proporcionalmente, devendo tais rubricas ser demonstradas quando da apresentação dos custos desse aditamento. A não inclusão dessas verbas significa que o contratado executará serviços não remunerados adequadamente e resultar em pleitos futuros e até mesmo em disputas em posição de boa fundamentação técnica. Portanto, aumentando de maneira muito significativa o volume dessas intervenções após seu dimensionamento inicial e sem ampliar o prazo de atendimento, certamente há necessidade de aumentar significativamente o número de frentes de obra e sua permanência em campo, e proporcionalmente suas estruturas de apoio, que devem ser consideradas no custo de construção. 4. Tipo de ligante asfáltico, CAP. A EGR havia utilizado o CAP convencional 5070 nas intervenções que, como se reconheceu por meio da Resolução Decisória 747/2024, foram mal sucedidas e demandaram a sua remoção e refazimento pela Rota de Santa Maria. Como se mostrará adiante, a utilização do cimento asfáltico do tipo convencional CAP 5070 não é adequado para as características da RSC 287. Desta forma, para o refazimento dos trabalhos, considerando as necessidades técnicas do trecho, a concessionária utilizou o CAP modificado por polímero. O CAP modificado por polímero tem uma vida útil maior ante as condições climáticas e de tráfego, pois é um material que possui maior resistência à deformação permanente, maior capacidade de resistência da fadiga e permite que sua aplicação seja feita em climas com maior variação de temperatura, justamente o caso da região central do Rio Grande do Sul. O CAP convencional produzido e comercializado no estado do Rio Grande do Sul, seja ele produzido pela refinaria Alberto Pasquarini ou pela refinaria de petróleo rio-grandense, é o CAP 5070, que tem ponto de amolecimento PA na ordem de 46 graus Celsius. Assim, verifica-se que as condições climáticas do Rio Grande do Sul exigem a utilização de ligantes com PG de alta igual a 70 ou 76, o que definitivamente não pode ser atendido com o ligante 5070 sugerido pela SERG. De acordo com o parecer técnico LMCC/UFSM número 13.890 acima citado, no que tange às especificações nacionais de ligantes convencionais e modificados, e tendo em vista as temperaturas máximas que os pavimentos do Rio Grande do Sul atingem, é possível afirmar que os ligantes convencionais com PA, ponto de amolecimento de 46 graus Celsius, como é o caso do CAP 5070, tem muita dificuldade de manter suas propriedades, coesão, elasticidade e cimentação, e fazer frente ao dano causado pelo tráfego, o que se traduz numa vida útil reduzida. Portanto, o ligante convencional, tecnicamente, é inadequado para a rodovia RSC 287. Considerando a RSC 287 pelo alto volume de tráfego, o ligante recomendado é modificado por polímero. Se a EGR empregou o material em desacordo e não recomendado, é algo que, como o próprio Conselho já recomendou na mesma Resolução Decisória 747/2024, artigo 4º, deverá ser apurado posteriormente, mas seria impossível, do ponto de vista prático, indenizar a concessionária pelo refazimento de um serviço empregando material inadequado, o que jamais seria aceito dentro dos parâmetros de qualidade, desempenho e durabilidade estabelecidos pelo contrato de concessão IPER. Assim, deve a decisão ser revista para que seja considerado o CAP minimamente aceitável para a RSC 287. 3. Conclusão e pedidos. Por todo o exposto, a concessionária requer que o Conselho Superior reconsidere o quantum fixado como objeto de reequilíbrio e considere os efeitos nos custos incorridos dos componentes de A. Administração local, B. Canteiro de obras, bem como mobilização e desmobilização, e C. O valor referente ao ligante asfáltico modificado por polímero. Estes conhecidos, o quantum a ser considerado para reequilíbrio adicional ao deferido pela Resolução Decisória 747/2024, deverá ser de R$ 9.899.913,71, valores com base em outubro de 2022, devendo ser ajustados para a data base do momento de sua efetiva aplicação em reequilíbrio. Recebido o expediente para a relatoria, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno, oficiamos o poder concedente e o Conselho de Usuários da rodovia, informando sobre o pedido de reconsideração interposto e oportunizando o prazo para a manifestação. Não havendo manifestações, prosseguimos a análise do processo. Registra-se que recebemos
no dia 19 de agosto de 2024, os memoriais apresentados pela concessionária com o objetivo de clarificar a questão ao Conselho Superior, reforçando o pedido de reconsideração quanto ao quantum arbitrado na resolução decisória 747/2024. É o relatório. Então, conselheira presidente, devolvo a palavra para as manifestações. Obrigada, conselheiro. Nós temos aqui a inscrição de 3 pessoas, né? Três inscritos, só um minutinho. Temos a inscrição do Dr. Rafael, temos a inscrição do Diego Borges e Luciano Piboto Spert. Nós temos 10, só um momentinho que eu estou aumentando aqui a minha... Conselheira, nós solicitamos no início da sessão que o Conselho avaliasse excepcionalmente a possibilidade de conceder 5 minutos adicionais à nossa manifestação, justamente em razão de estarmos em 3 hoje. O doutor Luciano e o doutor Diego são especialistas nos assuntos de orçamento e pavimentação, e nós entendemos que, se aceita esse aumento essa ampliação do prazo, facilitaria bastante a exposição dos motivos técnicos do pedido de reconsideração. Eu vou passar a questão para a deliberação do conselheiro relator, mas aqui só ressalto que a concessionária já apresentou memoriais e que é muito comum a GERGS ter a divisão de tempo, né, pelo prazo regimental, pelo tempo aqui do regimental. Então, assim, eu acho, né, mas eu deixo à disposição do conselheiro relator, acho que temos que manter o nosso regimento por uma questão de isonomia, não pelo tempo de 5 minutos a mais ou a menos, mas por isonomia, porque nós já tivemos e teremos este pedido de divisão, né, por vários querendo falar. Então, mas coloco para os colegas e, né, para o relator avaliar. Conselheira Luciana, eu sinceramente, como eu sou o mais novo na casa, não tenho a experiência de outros pedidos similares realizados em outras sessões, né? Não sei se nós temos mais inscrições aqui, pelo que vejo, também nós só temos a inscrição da concessionária Rota de Santa Maria, sim? Sim. Tá, então, assim, da minha parte, eu não vejo problemas já que são 3 pessoas, termos 15 minutos, mas claro que eu não quero descumprir regulamento e também deixo a deliberação dos demais conselheiros para que se manifestem. Alguma observação, conselheiro Porce, conselheiro Petersen? Conselheira presidente, eu estou fechando meu ciclo, né, no próximo mês, e até então nunca tinha me deparado com essa situação de um pedido de aumentar o prazo regimental, mas eu não vejo problema algum. Tá? Eu estou aqui para ouvir a concessionária, se for de interesse dos demais colegas, eu não vejo problema nenhum. Conselheira, eu acho que, dado que é apenas um processo em caráter excepcional apenas, né, a gente poderia conceder essa extensão de prazo, né, mas acredito que a gente tem que ser diligente em futuras solicitações, né, para não evitar alguma protelação de tempo, né, ao longo das nossas sessões. Mas dessa forma, em caráter excepcional, eu estou concordando. Tá bem. Então, doutor, então nós vamos fazer, agora são 14h20, até 14h35, a concessionária tem prazo de 15 minutos. Obrigado, conselheira. Eu saúdo na sua pessoa a presença saúdo a todos os demais, conselheiro Marcelo Spilk, conselheiro Petersen, conselheiro Porce. Eu vou pedir licença para compartilhar uma apresentação. Dando continuidade à nossa fala, agradeço já a excepcionalidade de ampliação do prazo e aguardar a apresentação aparecer para vocês.
A gente tem hoje na apreciação, senhores conselheiros, um pedido de reconsideração, especificamente em relação ao quanto arbitrado na revisão no pedido de reequilíbrio, frente às atuações ali que foram feitas no pavimento antes da assunção pela EGR, como já bem relatou o conselheiro Marcelo Spilk. O acontecimento ficou incontroverso, contudo, quando o Conselho votou pelo provimento do pleito, na resolução 747, constou ali que o acolhimento do pedido. Contudo, foi acolhido foi o orçamento da CEPAR, que, como o conselheiro já relatou, excluiu alguns itens da precificação de mobilização, desmobilização, canteira, administração local e do ligante asfáltico, né? Então, na verdade, o que temos na prática foi uma decisão que afirma ter acolhido integralmente o pleito, mas, na verdade, acolheu parcialmente o pleito. Isso, já por si só, já justifica a necessidade de uma revisão dessa decisão, né? E aí, hoje a gente vai dividir a fala aqui com dois especialistas no cenário brasileiro dessas matérias, e acho que vai ficar mais claro os motivos pelos quais a decisão deve ser revista para que o pleito seja acolhido integralmente, né? São parcelas essenciais que foram excluídas. O orçamento ali, como eu disse, excluía a administração, mobilização, desmobilização, canteiro central e também a questão do ligante asfáltico, que excluiu o que a concessionária utilizou, que era o CAP modificado por polímero, para incluir o CAP 5070, que era utilizado pela EGR até então, né? Então, a gente tem os andamentos, né, do processo. A gente estamos hoje no nosso pedido de reconsideração. E essa diferença resulta em cerca de 9 milhões. Então, não é uma diferença pequena, é uma diferença considerável. E, sobretudo, esse conceito, nós estamos numa concessão do seu terceiro ano e teremos obras, certamente, em 27 anos, teremos obras a serem acrescidas. E é muito importante a gente ter um trâmite que considere essas componentes adicionais no preço de uma obra. Uma obra não é somente o custo da construção, como começamos o nosso recurso ressaltando, uma obra tem custos adicionais, tem custos de administração, mobilização, esses custos precisam ser considerados. O contrato estabelecia ali que a quantificação das obras devia ser feita conforme as despesas comprovadamente incorridas. A concessionária começou o pleito dela comprovando todas as despesas incorridas, né? E depois, por solicitação do próprio poder concedente, houve um ciclo, né? Houve uma orçamentação dessas atividades, né? E depois o poder concedente houve por excluir alguns componentes desse orçamento. Então, de início, a gente já ressalta que esses custos adicionais estão comprovados e não há nenhum prejuízo que os custos incorridos também no segundo ano também sejam comprovados aqui perante a GERGS. A concessionária sempre tem transparência na sua atuação e comprovou isso. O orçamento ciclo é o que tem que ser empregado contratualmente, já que o contrato falava de ser utilizado as tabelas do DAIR ou outras tabelas oficiais, e o próprio DAIR recomenda o emprego da tabela ciclo a partir de 2019, quando ele deixou de editar suas tabelas próprias, né? Então, o primeiro ponto de divergência que temos é a questão da mobilização, desmobilização, canteiro central e administração local. E para melhor esclarecer os motivos desse ponto, eu vou dividir a minha fala com o Diego Borges, que é engenheiro civil, especialista em engenharia de custos, orçamentos de obras. Diego é professor no Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos e é sócio fundador da Engeprice. Então, Diego, a palavra é sua. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de participar desse tema, que para mim é muito, muito importante em orçamento de obras. E o primeiro ponto de divergência que a gente trata aqui é sobre a questão da administração local, mobilização e desmobilização e o canteiro de obras, que, conforme a premissa da CEPAR, esses custos não foram considerados no pleito, por considerar que a concessionária já estava mobilizada e que permaneceria mobilizada durante a execução desses serviços. Então, no próximo slide, eu acho importante a gente fazer uma revisão conceitual sobre essas três rubricas, né? A administração local são os custos que se referem às equipes técnicas e administrativas para o acompanhamento da obra, né? Em loco, a equipe dedicada para o acompanhamento dos serviços, como também as despesas gerais e operacionais da obra, como veículos, vigilância, água, energia, todos esses custos atrelados ao apoio para a execução dos serviços diretos. A mobilização e a desmobilização são os custos para trazer as equipes e os equipamentos da origem até o local da obra para executar os serviços, e quando acaba o serviço, eles são levados de volta para a origem. Então, são os custos de mobilização e desmobilização. E o canteiro de obras são as estruturas provisórias
que são executadas como escritórios, almoxarifados, sanitários, refeitórios, alojamentos, para poder dar suporte a essas equipes durante a execução dos serviços. Entendendo esse conceito, então a gente vai também agora entender o que é que o TCU e o Cicro fala sobre esse assunto. Se puder passar o próximo slide. Então, o TCU e o Cicro, desde 2008, quando esse custo de administração local deixou de figurar no BDI e passou a figurar nas planilhas orçamentárias, eles determinaram, por meio de acordos e dos manuais do Cicro também, que esses custos sejam discriminados nas planilhas, já que eles estão vinculados aos serviços, e que eles sejam dimensionados e apresentados analiticamente, com critério de medição, tudo vinculado ao orçamento daquela obra específica. Então, dito isso, que esses custos são atrelados à execução da obra, a gente já consegue entender que ele não está no BDI. O BDI não contempla essas rubricas de administração local, mobilização e desmobilização em canteiro de obras, tendo apenas contingências, despesas financeiras, remuneração, tributos, seguros e garantias e administração central. A administração central é a administração da sede, da sede da empresa, que ela é rateada por todas as obras. É uma despesa, é um custo pré-existente da empresa rateado entre as obras. Já a administração local não se confunde com a administração central, porque ela é específica da obra e ela só existe porque aquela obra existe, senão ela não teria aquela equipe de gerenciamento da obra. Isso foi até retirado do próprio manual de orientações do TCU. E para exemplificar isso, para ficar mais palpável esse entendimento, eu trouxe aqui um exemplo de cálculo com base nos números do pleito. Pode passar para o próximo slide, que esse aditivo, né, ele impactou o dimensionamento dessa administração local. São diversos os fatores de influência no dimensionamento de uma administração local, na mobilização de uma obra, mas os 3 mais impactados com esse aditivo foi o cronograma da obra, a quantidade de serviços e o contingente de trabalhadores que eu precisei mobilizar devido a esse acréscimo, esse volume de serviço aditado ao contrato da concessionária. Então, no próximo slide, por favor, eu tenho aqui 53 mil toneladas de concreto asfáltico que foram aceitos e aditados ao contrato por meio do aditivo que ocorreu, utilizando produtividade do próprio ciclo, das próprias composições do ciclo do DENIT. A gente identificou que seriam necessários mais de 56 profissionais diretos para a execução do serviço, mais de 20 equipamentos a mais, e um prazo de 9 meses para executar esse escopo adicional. Isso em paralelo ao escopo original da concessionária. Então, eu ia ter que trazer mais profissionais, trazer mais equipamentos para a obra, né, para fazer isso aí em paralelo ao escopo que já existia. Então, eu tinha uma equipe mobilizada, mas eu tinha que trazer mais equipes para poder dar conta desse serviço no prazo necessário aí durante o cronograma da obra. Além dos custos de mobilização e desmobilização dessa equipe direta, eu precisei reforçar minha administração local, porque eu vou precisar ter mais encarregados de turmas, vou precisar ter mais técnicos de segurança, são normas, né, regulamentadoras que indicam quantos técnicos de segurança tem que ter por quantidade de profissionais na obra, mais apontadores, mais auxiliares de controle tecnológico. Toda essa equipe de administração local eu preciso reforçar para poder acompanhar essa equipe direta que eu também incrementei. E consequentemente, meu canteiro de obras também vai sofrer um acréscimo. Eu vou ter um escritório maior, vou ter que fazer mais refeitório para comportar esse contingente novo, vou ter que fazer mais banheiros, mais vestiários, mais alojamento para comportar essas pessoas. Então, nosso pedido de reconsideração que a gente traz é que, em relação ao mérito, se a gente analisar a jurisprudência do TCU, na literatura especializada, a administração local está atrelada, sim, aos serviços diretos. Então, é importante a gente ter esse mérito vencido, porque não é zero o custo com a administração local, mobilização e desmobilização. Mais detalhes sobre essa questão de mérito foi trazida na carta do IDEA, que foi enviada para a CEPAR. E os cálculos que foram apresentados pela concessionária foram todos baseados no manual do Cicro, nos volumes 7, 8 e 9 do manual do novo Cicro, que saiu em 2017, onde é que ele traz todo o cálculo analítico de como a gente dimensionar isso em relação aos serviços que serão executados. E nosso cálculo se baseou nesse incremento, nesse escopo adicional. A gente não levou em consideração que já estava contratado no escopo original. Obrigado, Diego. Conselheiros, é uma questão bem simples, né? A concessionária tinha um escopo inicial ali, e para isso ela conseguiria executar esse escopo inicial com cerca de 3 ou 4 equipes, e para fazer o escopo adicional, foram 53 mil toneladas de pavimentação adicionais,
ela teve que elevar esse número para 11 equipes. Tudo isso foi comprovado através de fatura e toda essa estrutura adicional numa obra de 204 quilômetros também foi comprovada, né? Com isso, a gente conclui o ponto de divergência 1 e passa ao ponto de divergência 2, que é a questão da exclusão do ligante asfáltico. E para elucidar de forma técnica esse tema, eu passo a palavra para o professor Luciano Specht, professor da Universidade Federal de Santa Maria, e o professor Luciano é uma unanimidade, é um dos maiores especialistas do Brasil em pavimentação rodoviária. Então, professor Luciano, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, vocês me escutam bem? Boa tarde, Sim. Luciana, na saudação, saúdo a todos os presentes do Conselho. Eu vou tentar, de forma bastante breve, então, colocar um ponto de vista também sobre esse assunto. Em dezembro de 2021, eu fui procurado aqui na Universidade para uma manifestação técnica que deu origem a um relatório mencionado pelo relator, onde eu falo sobre os asfaltos modificados. Esse relatório está aqui à disposição, está nos autos do processo também. Pode passar, Marcelo. Então, pode passar, por favor, Rafael. Nesse relatório, a gente faz um apanhado, primeiro, do ligante asfáltico, de como se seleciona ligante asfáltico. Então, o ligante asfáltico, o asfalto, ele é um produto negro que fica duro na temperatura ambiente, a gente esquenta ele para poder aplicar. Então, eu fiz duas abordagens no laudo na escala do ligante, uma abordagem americana, onde a gente olha as temperaturas, né, e essas temperaturas a gente pode usar dados do IMET ou da NASA, produz mapas como esse aí, onde existe o PG do ligante, quer dizer, que ligante que eu preciso para aquela região. Então, a partir da temperatura e do tráfego atuante. Quer dizer, o que vai numa rua de Santa Cruz é o diferente do que vai na rodovia, porque o tráfego é atuante, mesmo a temperatura sendo a mesma. Então, olhando sobre essa ótica aqui, daria que o ligante necessário... A temperatura do pavimento nessa região chega fácil a 65, 70 graus no verão. Então, precisaria pelo menos um ligante PG 64 ou PG 70. E os ligantes convencionais não conseguem chegar nesse grau de performance. As normas, no Brasil, nós temos o ligante 50-70, que é produzido no Rio Grande do Sul, ele tem ponto de amolecimento 46, quer dizer, ele amolece a 46. Se no primeiro verão, quando ele estiver amolecendo, passarem muitos veículos pesados, ele vai deformar, que foi o que aconteceu. A partir de 2011, no Brasil, se começou a utilizar asfaltos modificados por polímero, para precificar, né, efetivamente. Já se usava antes, mas em 2011 isso entrou no rol de materiais já do DENIT e no rol de materiais do DAER também, sendo algo comum em obras de engenharia de tráfego mais pesado. Pode passar, por favor? Pode passar, Rafael, por favor. Só um segundo, que eu acho que eu perdi o controle da apresentação. Só um segundo, professor. Pessoal, o polímero que eu me refiro, asfalto modificado, é isso aqui, ó. São essas bolinhas brancas aqui, ó. Parecem uns plásticozinhos. É como se fosse um sagu. A gente coloca dentro do ligante, a fábrica coloca, e isso cria uma matriz tridimensional que deixa o material com melhores propriedades elásticas e deixa ele mais viscoso também, mais de deformação permanente. Aqui na universidade a gente já estudou muitos ligantes, né? E muitas misturas. Agora eu estou indo para a escala mistura. Estou colocando pedra no negócio e fazendo isso e testando de maneira racional com protocolos internacionais. Essa aqui é a resultado de uma pesquisa, a gente pode ver que os ligantes 50, 70 aguentam um número muito pequeno de ciclo na prensa. Isso, na lógica do DENIT, do Medina, ele estaria classificado só para tráfego leve e às vezes para tráfego médio, mas nunca para tráfego pesado. Pode passar, Rafael? Nós fizemos também coleta de material em mais de 30 obras do estado do Rio Grande do Sul e reflete a mesma coisa. São esses gráficos em azul, nesse gráfico maior aí, onde mostra que os ligantes com ligante convencional, eles não conseguem atingir um flow number, um número de ciclos alto. Ele sempre fica com um número de ciclos baixo. Na parte direita da tela aparece também uma mistura com areia, que é algo que eu levantei também na época do meu parecer. As misturas com areia, tirando o agregado artificial, que é o agregado produzido, quebrado, por areia, que ele tem um formato redondinho, ele acaba lubrificando essa mistura e facilitando o mecanismo da deformação permanente. Pode passar? Esse aqui é uma foto de um livro de 2015,
Quer dizer, isso já está na literatura técnica, já tem livros no Brasil que falam sobre isso. Esse aqui é um livro do Dr. Cerati, com outros, Dr. Cerati, professor da URGS aposentado, com outros colegas professores de universidades federais também, e nesse livro tem essa tabela que vale a pena chamar a atenção. Ele fala que o CAP 5070 para concreto asfáltico não é adequado quando o tráfego for alto. Quer dizer, isso já está consolidado também na literatura técnica nos últimos anos. Além disso, nós temos muitas rodovias no estado que já utilizam esse ligante. A própria SACIR, Caminhos da Serra, a Ecosul, a Andiaconcepa, a CCR, obras do DAIR, do DENIT, a própria 287, antes de entrar a discussão da concessão, aqui na ponta de Santa Maria teve um programa CREMA do DAIR, e todos os revestimentos asfálticos, as capas asfálticas já eram com ligantes modificados também. Então não é algo novo no cenário do nosso setor. A 116, toda com asfalto modificado, e muitas outras rodovias que eu poderia citar aí no estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos, de contratos federais. A própria Prefeitura de Porto Alegre está usando isso também bastante. Pode passar, Rafael. O meu tempo está estourado. Né? Então, já está. Então, só conclua, por favor, professor. Conclua. Isso, só quero deixar pontuado que para uma obra dessa natureza, nós identificamos duas coisas que a mistura asfáltica tinha problema. Uma é usar ligante convencional e outra é usar areia na mistura. São dois motivos que levaram assim, a essa ruptura prematura do pavimento. Muito obrigado, desculpa por estender um pouco mais. Obrigada. Conselheira, a gente conclui a nossa fala com o que foi apresentado pelos especialistas, mostrando os motivos técnicos pelos quais a decisão deveria ser revista, e ressaltamos apenas que o próprio VTE dessa concessão já previa a utilização do asfalto modificado por polímero, né? Então não é uma inovação da concessionária, pelo contrário, já era que o próprio Estado, quando modelou essa concessão, já previa que fosse aplicado na 287 para a pista de rolamento. A gente agradece a palavra, especialmente a extensão do prazo, e com isso devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigada, doutor Rafael. Passo a palavra, então, ao conselheiro relator, Marcelo Spilk, para a fundamentação do seu voto. Vamos lá, então. 2, da fundamentação. O regimento interno da GERGS, aprovado pela Resolução Normativa 27/2016, dispõe que da decisão originária emitida em única instância pelo Conselho Superior cabe pedido de reconsideração. Conforme relatado, o pedido interposto pela concessionária contestou o quantum definido para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, relativo às alterações das condições do sistema rodoviário devido a obras executadas na rodovia pela Empresa Gaúcha de Rodovias EGR, entre a data da licitação e a assunção da concessão. Cabe referir que o mérito do pleito de reequilíbrio foi reconhecido tanto pela GERGS quanto pelo poder concedente. Entretanto, durante o trâmite do processo, verificou-se a ocorrência de questionamentos técnicos quanto à medida adequada de desequilíbrio a ser considerada. Dispõe o contrato, em sua cláusula 20.4, que a medida do desequilíbrio deve considerar as melhores referências disponíveis, preferencialmente com base nas tabelas referenciais de preços unitários do DAER, ou, conforme o caso, nas tabelas de preços ou sistemas de órgãos federais, outros órgãos estaduais ou municipais. Dispõe ainda que 20.1.2. Diante da materialização de evento de desequilíbrio, somente caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato com relação à parcela do desequilíbrio pleiteado, cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante. Na manifestação técnica emitida pela Secretaria de Logística e Transportes, CELT, no expediente PROA 22/1300, 000-58600, folhas 1082 a 1098, ainda em fase da análise da questão, restou claro que, em caso de deferimento para o reequilíbrio econômico-financeiro, abre aspas, este deverá compreender apenas a remoção dos serviços executados sem qualidade entre a data da proposta e a data da assunção e a recomposição com novo material, devendo-se ainda descontar os custos já previstos com as obras e serviços cujos riscos encontravam-se alocados à concessionária. Além disso, devem ser considerados apenas os ensaios efetuados pelos laboratórios LAPAV, URGS e EVIAS que estão nestes trechos da obra. No ofício RSM 375/2023, PCENG, de 21 de novembro de 2023, a concessionária encaminhou planilha com os quantitativos efetivamente executados e informados pela EGR.
O orçamento foi elaborado com base na tabela referencial Ciclo DENIT, com data base de abril de 2022, que representa os preços médios de mercado do 8º mês do contrato de concessão, justamente o período em que a concessionária vinha executando significativo volume de intervenções no pavimento, a fim de atender os parâmetros contratuais previstos para a fase de trabalhos iniciais. Após reunião realizada entre a concessionária e a CEPAR, o ofício RSM 082/2024 PC-ENGE apresentou revisão do orçamento com base nas premissas e parâmetros discutidos na reunião, destacando que ainda havia necessidade de alcançar a definição em relação ao montante a ser reequilibrado. Em sua análise final, o Departamento de Fiscalização das Concessões Rodoviárias da CEPAR emitiu a informação 051/2024 CEPAR-DFCR, folhas 1636 a 1641 do processo PROA 24.0400.000.2461, que trouxe considerações específicas sobre o orçamento e que a concessionária agora contesta. Em que pesem as alegações apresentadas, entendo que cabe reproduzir a seguir as conclusões da referida informação. A. Sobre o tipo de ligante asfáltico. A concessionária defende que seja considerado um CAP modificado por polímero por sua maior adequação à situação da rodovia. Entendemos que, sob a ótica do refazimento dos serviços executados pela EGR, devem ser considerados os custos do CBUQ com cimento asfáltico de petróleo convencional CAP 5070. O custo do asfalto polímero é 23,62% superior ao do asfalto convencional, conforme tabela de custo CAP por database apresentada a seguir. O mesmo raciocínio aplica-se à utilização da emulsão para pintura de ligação, cujo custo do produto aditivado com polímero é 23,25%. Contudo, pela quantidade envolvida, o valor é irrelevante. B. Sobre a administração local, canteiro de obras, imobilização e desmobilização. A concessionária manifesta a necessidade de contabilizar, junto ao orçamento da obra, a parcela relativa à administração local, que deve ser obrigatoriamente aplicada a qualquer obra rodoviária, em linha com os princípios básicos de orçamentação de obras e conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DENIT. Utiliza o mesmo argumento para os demais itens. Entendemos que na fase de trabalhos iniciais e de recuperação, a concessionária contratualmente deverá estar mobilizada para intervenções em toda a extensão da rodovia, não sendo caso de prorrogação de prazos para execução de novos serviços, uma vez que as intervenções no pavimento devem ser contínuas para que sejam atingidos e mantidos os indicadores de desempenho previstos no plano de exploração da rodovia PER. Quanto aos valores correspondentes, entendem não serem devidos, pois a concessionária já estava mobilizada e permanece mobilizada desde os trabalhos iniciais até o final das obras de restauração. Entendemos que o valor de R$8.533.000. Opa, peraí que tem uma diferença aqui entre o R$8.533.000. Aqui tá não sei se é na nossa cópia aqui da informação da CEPAR ou se foi um erro na reprodução aqui, mas o valor R$8.533.404,29 deva ser reduzido do pleito solicitado em relação aos custos de administração local. R$5.757.686,85 e canteiros de obras R$2.775.717,44. Quanto ao valor do ligante asfalto, entendemos que o valor deve ser correspondente ao asfalto convencional, o que resultaria em um desconto de R$1.366.509,42. Por conclusão, indicaram ainda que nos contratos de concessão não está previsto o acompanhamento dos processos de obras e serviços desenvolvidos, sendo o contrato fiscalizado a partir do atingimento dos indicadores previstos no PER. Dada essa natureza de fiscalização por desempenho nas concessões rodoviárias e o caráter dinâmico das intervenções da concessionária que ocorrem ao longo de toda a extensão da rodovia, torna-se difícil precisar quando exatamente foram executados os serviços para definir a database do orçamento. E fecho aspas aqui quanto à manifestação da CEPAR. Sobre o tipo de ligante asfáltico utilizado, cabe enfatizar que, em contratos de concessão, a concessionária será responsável pela execução das obras e também por sua manutenção por um período longo, gerando uma responsabilidade de longo prazo. Essa é uma das vantagens desse tipo de contrato, pois, diferentemente dos contratos tradicionais de obras públicas, onde a empresa contratada executa as obras de acordo com as especificações técnicas definidas pelo poder público, haverá um incentivo para o emprego de soluções técnicas mais qualificadas.
O CBUQ com cimento asfáltico de petróleo convencional, CAP 5070, atende às especificações técnicas do DAER e do DENIT, utilizadas pela EGR em seus contratos de obra, não sendo razoável esperar que nessa rodovia especificamente tivesse sido utilizado cimento modificado por polímeros. Há trechos na própria rodovia executados com CBUQ com CAP 5070 que estavam em bom estado quando da assunção da rodovia. Há ainda outras rodovias do estado com características similares e com pavimento em bom estado, indicando que, muito provavelmente, o tipo de ligante não tenha sido o fator determinante para a ocorrência dos problemas verificados. Só peço a gentileza, acho que tem alguém com áudio aberto, se puderem fechar, eu agradeço. A utilização do CAP modificado por polímero é uma opção da concessionária que irá melhorar algumas características do CBUQ, como flexibilidade e durabilidade, e isso se refletirá em menores custos de manutenção e de recuperação ao longo do contrato de concessão. Desta forma, a diferença de custos entre o CBUQ convencional e o modificado por polímero não deve ser considerado para fins de reequilíbrio contratual. Em relação aos itens administração local, mobilização e desmobilização e canteiro de obras, estes eram anteriormente considerados custos indiretos e determinados a partir de percentuais incidentes sobre o custo direto da obra, fazendo parte do BDI, benefícios e despesas indiretas. Julgamento do TCU, Tribunal de Contas da União, sobre o tema, mais especificamente os acórdãos 325 de 2028, 2.369 de 2011 e 2.622 de 2013 modificaram esse entendimento, e esses itens passaram a ser considerados como custos diretos da obra, devendo ser avaliados e dimensionados conforme cada caso e orçados de forma discriminada em planilhas de custos. A concessionária apresentou planilhas com orçamentos discriminados para os referidos itens, elaborados utilizando o sistema Cicro-DENIT de acordo com a jurisprudência atual sobre o tema. Nas planilhas constam custos mensais fixos de mão de obra, engenheiros, técnicos, laboratoristas, auxiliares, funcionários administrativos, porteiros, vigias, motoristas, equipe de medicina e segurança do trabalho, engenheiro, técnico, médico, mobilização e desmobilização de equipamentos diversos e mão de obra, construção e manutenção de escritório, refeitório, alojamento, banheiro e vestiário, almoxarifado, oficina, entre outros. Ocorre que o DFCR/CEPAR, que detém competência definida na legislação estadual e no contrato de concessão para fiscalização das concessões rodoviárias em conjunto com a AGERGS, informou que não foram comprovados os acréscimos nos custos dos referidos itens, pois a concessionária já estava mobilizada ao longo de toda a rodovia para execução dos serviços iniciais previstos no contrato, que ocorreram de forma concomitante com os acréscimos em discussão no presente processo. Para a caracterização de desequilíbrio econômico-financeiro, deve ser apresentada a comprovação inequívoca dos custos incorridos que levaram ao desequilíbrio, o que não ocorreu em relação aos itens administração local, mobilização e desmobilização e canteiro de obras. Desta forma, reforçamos a ideia de que não cabe considerar esses custos para fim de reequilíbrio contratual, pois o período das obras executadas em decorrência das intervenções da EGR coincidiu com o período de trabalhos iniciais já previstos em toda a extensão da rodovia, não sendo possível desvincular, apurar e comprovar os custos adicionais daqueles que já faziam parte das obrigações da concessionária previstas nos trabalhos iniciais. Por fim, destaco que a informação jurídica conjunta número 06/2024, Conjur, BZR LFD CELT, emitida pela Procuradoria Setorial junto à CELT, também faz referência à necessidade de observar as considerações apontadas pela CEPAR no que tange ao orçamento, quando da definição do impacto dos custos envolvidos no desequilíbrio econômico-financeiro. Assim sendo, entendo que as alegações apresentadas pela concessionária não devem prosperar, não havendo motivos para alteração da decisão proferida. Diante do exposto, apresento o voto a seguir. Conselheira presidente, posso passar para o voto? Por favor. 3. Do voto. Conhecer e indeferir o pedido de reconsideração da concessionária Rota de Santa Maria S.A., mantendo o disposto na resolução decisória número 747/2024. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Marcelo. Antes de passar aos votos, vamos para o período de debates, alguma observação, algum questionamento, conselheiros, principalmente Alexandre Porce, Paulo Petersen. Da minha parte, não, presidente. Certo.
Então, vamos passar também, eu acho que o voto do conselheiro, a fundamentação ficou suficientemente esclarecido a questão, e também com toda a documentação do processo. Vamos passar pelo regimento, né, é o meu voto. Eu acompanho o voto do conselheiro Marcelo Spilk, indeferindo o pedido da concessionária, conhecendo e indeferindo o seu pedido. Conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho o relator. Obrigada. Saliento que lembrando, né, que o conselheiro Algir Lorenzon está em licença médica. Então, a nossa votação aqui foi por unanimidade, conhecer e indeferir o pedido da concessionária Rota de Santa Maria S.A. Agradeço aos representantes da concessionária e passamos de imediato ao ponto 3 da nossa pauta. Deliberações em procedimento simplificado. Vou pedir aqui para o diretor-geral me ajudar na leitura, poupar um pouco a minha voz. Diretor, por favor, pode ler o ponto 13, 3.1 e 3.2, por favor. Pois não, presidente. Boa tarde a todos presentes. Então, 3.1 corresponde à homologação dos seguintes processos, conforme a Resolução Normativa número 69 de 2023. O primeiro é o termo de revogação ao termo de autorização da prestação de serviços, número AJ-TAPS 024/16, relativo à estação rodoviária de Sapiranga, processo número 478-3900-247. Ao termo de revogação, ao termo de autorização da prestação de serviços, número AJ-TAPS 01719, relativo à estação rodoviária de Humaitá, processo número 1561-3900-217. Ao termo de revogação, número AJ-TRV 01424, ao termo de autorização da prestação de serviços, número AJ-00419, relativo à estação rodoviária de Rondinha, processo número 556-3900-246. Ao termo de revogação, AJ-TRV 00524, ao termo de autorização de prestação de serviços, número AJ-TAPS 01722, relativo à estação rodoviária de Espumoso, processo número 248-3900-245. Termo de revogação, número AJ-TRV 01224, ao termo de autorização de prestação de serviços, número AJ-TAPS 023-2016, relativo à estação rodoviária de Boqueirão do Leão, processo 497-3900-248. Termo de autorização de prestação de serviços, número AJ-TAPS 00724, relativo à estação rodoviária de Juro de Castilhos, processo 651-3900-240. Termo de autorização de prestação de serviços, AJ-TAPS 00224, relativo à estação rodoviária de Ronda Alta, processo número 435-3900-241. Termo de autorização de prestação de serviços, número AJ-TAPS 00324, relativo à estação rodoviária de IP, processo 443-3900-248. Termo de autorização da prestação de serviços, número AJ-TAPS 00524, relativo à estação rodoviária de Espumoso, processo 490-3900-249. Termo de autorização de prestação de serviços, AJ-TAPS 00624, relativo à estação rodoviária de Arambaré, o processo 555-3900-243. O item 3.2 também, relativo à homologação dos processos, conforme a Resolução Normativa 6923, que foram transferidos da sessão anterior, 27 de 2024, que passo a ler a seguir. Termo aditivo número 2 ao contrato de concessão AJCC 0521, relativo à estação rodoviária de Erechim,
processo 994-3900-240. Termo aditivo ao contrato AJCC 00915, relativo à estação rodoviária de 3 de maio. Processo 1481-3900-220. Termo de rescisão do contrato AJCC 03210, relativo à estação rodoviária de Erval Grande. Processo 574-3900-244. Termo de autorização da prestação de serviços AJ-TAPS 02123, relativo à estação rodoviária de Jaboticaba. Processo 867-3900-245. Termo de autorização de prestação de serviços AJ-TAPS 02423, relativo à estação rodoviária de Taquaruçu do Sul. Processo 319-3900-240. E, por fim, termo de autorização da prestação de serviços AJ-TAPS 00124, relativo à estação rodoviária de Vista Alegre. Processo 320-3900-248. Os processos citados foram analisados pela Diretoria de Qualidade, Diretoria Jurídica, que recomenda a homologação. Acolho esses pareceres técnicos e encaminho ao Conselho Superior com a recomendação de homologação, senhora presidente. Obrigada, diretor Carlos. Questiono, então, os colegas se podemos homologar todos estes termos de revogação e também os termos aditivos. Alguma observação, algum questionamento? Nenhum questionamento da minha parte, conselheira. Por mim, Também. pode ser homologado. Certo. Pela Conselheiro homologação. Cors. Homologação. Também pela homologação. Ok. Então, os processos referentes ao item, ou melhor, constantes do item 3.1 e 3.2 da pauta da sessão do dia 27 de agosto, foram homologados por unanimidade pelo Conselho Superior. Passamos às comunicações. Foi distribuído para análise e deliberação do Conselho Superior o processo número 112.3900.245, que trata do requerimento da Subsecretaria do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil para suspensão de cobranças de faturas da Corsã. O relator é o conselheiro Alger Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. 4.2. A Diretoria-Geral informa que, em atendimento ao artigo 2º da Resolução Homologatória número 546 de 2024, estão em andamento os seguintes processos fiscalizatórios. 1269-3900-230 na Diretoria de Qualidade e 1539-3900-230 na Diretoria de Tarifas, relativos ao custeio pela Corsã da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários da categoria residencial social. Este processo é o 886-3900-238. Convites. Recebimento de convite do coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática do município de Porto Alegre, secretário Germano Brem, para o ato de assinatura da ordem de início do Sistema de Medição, Monitoramento e Alerta para os Riscos Climáticos e do Plano de Preparação, Mitigação e Contingência de Porto Alegre, a realizar-se às 9 horas, no dia 28 de agosto, amanhã, então, em Porto Alegre. Aqui não constou, será no Instituto Caldeira, às 9 horas, então. 5.2. Recebimento do convite do deputado Adolfo Brito, presidente da Assembleia, para a reunião ordinária, que se realizará no dia 3 de setembro, terça-feira, às 9 horas, na Sala Sarmento Leite, do Palácio Farroupilha. A pauta é debater com os parlamentares e demais convidados a questão da ponte provisória sobre o Arroio Grande, no quilômetro 226 da rodovia RS
287, em Santa Maria. Então, os convidados foram o secretário Pedro Capelupi e a conselheira, né, presidente da GERGS. Eu estendo também o convite a todos os demais conselheiros. 5.3, recebimento do convite da Sulgás para o workshop Mais Gás para o RS, cenários e ações para ampliação da capacidade de transporte do gás natural para o sul do Brasil. O evento será em 12 de setembro, quinta-feira, das 9 às 12, no Hotel Hilton, em Porto Alegre. Eu já confirmei presença, também extensivo aos conselheiros. Também tenho aqui um convite, recebido há pouco, que é para a solenidade de abertura da 47ª Expo Inter e o desfile dos grandes campeões, a realizar-se às 10 horas do dia 30 de agosto, então é sexta-feira, na tribuna de honra do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Então, aqui como sempre, extensivo a todos, diretores e conselheiros. Pergunto, colegas, se há algum assunto geral, algum outro convite. Não? Não. Então podemos dar por encerrada esta sessão, partindo na sequência aqui para a nossa reunião administrativa semanal. Até terça-feira que vem. Muito obrigada a todos os presentes. Boa tarde. Uma boa tarde a todos.